Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Nós já lemos a Bíblia toda, na live Lendo e Explicando a Bíblia Sagrada, e agora estamos na série de estudo Os Heróis da Fé. E hoje vamos falar de Josué. Josué derrubando as muralhas pela fé. Não saia daí. Vamos lá, minha gente. Que bom. Bom é estarmos aqui. Esse horário da viração do dia, o horário que Deus vinha tomar um café com Adão. Seja bem-vindo. Josué, pela fé, derrubou as muralhas de Jericó. Bem, o versículo diz: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Essa é a primeira citação indireta de um dos heróis da fé em Hebreus 11. Começou pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Sara, Isaac, Jacó, não foi isso? José. E hoje vamos falar de Josué. O nome não é citado diretamente, mas está muito claro, né? Quem estava no comando dessa tropa era o general Josué. E ele é aquele que conquistou a terra prometida. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Josué tem esse significado no seu nome. Javé é salvação, o Javé salva. Ele é um tipo de Cristo. É o mesmo Oséias, que está em Números 13:8. Então, Josué e Oséias é o mesmo nome, tá bom? Significa salvação. O nome está aí em hebraico, Yeshua, ok? Yeshua, lido da direita para a esquerda, assim, ó, da direita para a esquerda, Yeshua, Yeshua. Por isso que quando Jesus nasceu, foi dito em Mateus capítulo 1, seu nome será Yeshua, ou Josué, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o nome de Josué é o mesmo nome de Jesus, e ele, além disso, além desse privilégio, ele, Josué, é um tipo de Cristo. Vamos falar um pouquinho do testemunho de Josué. Obediência a Deus. Obediência a Deus. Em Êxodo 33, versículo 11, diz que Moisés estava sempre no monte orando, mas Josué, o moço, não se apartava da tenda. Obediência ao líder. Êxodo 17:10, aquele episódio da guerra contra os amalequitas. Moisés diz: Josué, desça, escolha homens selecionados e lute contra Amaleque. Josué prontamente obedeceu, sim senhor Moisés. Ele foi obediente ao seu líder, e esse é um dos segredos da sua vitória. Números 32:12 fala de perseverança. Josué, vamos ler esse versículo? Números, capítulo 32, lá, versículo 12. Números 32:12 diz assim: exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Então Deus está dizendo que aquela geração que saiu do Egito não entraria na terra prometida. Israel entrou. Deus não falhou com a sua promessa. A nação de Israel entrou na terra prometida. Mas as mesmas pessoas que saíram do Egito não entraram. Nem Moisés, né? Só entrou a família de Josué e de Calebe, porque eles perseveraram em seguir ao Senhor naquele episódio dos espias. Vamos falar um pouco aqui também.
onde todos eles desanimaram o coração do povo, mas Josué e Caleb perseveraram em seguir ao Senhor. Josué é um exemplo de líder. Alô, a turma do Ministério Asaf, que eu estou dando aula de liderança. Exemplo de líder. Em Josué 19:49, ele acaba de repartir a terra. Um pedaço para Rúben, outro para Simeão, para Levi, para Judá, para todos os irmãos, para todas as tribos. Mas Josué, que era da tribo de Efraim, ele deu até a parte da tribo, mas a parte dele, ele deixou para o final. Que exemplo! Josué, minha continência. Quando terminou de distribuir a terra para todo mundo, os filhos de Israel deram a ele a sua parte. Que exemplo de liderança de Josué. Josué possuía o Espírito Santo. Em Números 27, um episódio muito triste, quando Moisés está lutando com Deus, dizendo, deixa eu entrar na terra, e Deus disse que não. Então ele diz, então escolha um pastor para essa congregação. E aí Deus diz, desça e coloque as tuas mãos sobre o moço Josué, homem em quem há o Espírito. Ou seja, Moisés, você só vai colocar as mãos, porque ele já tem o Espírito, ele já é chamado, ele já está treinado, ele já tem a vocação, eu já o escolhi. Você só vai impor as mãos e confirmar. É isso que o ministério faz, é isso que nós fazemos quando consagramos obreiros, a gente só faz confirmar o chamado que Deus já fez para aquela pessoa. As experiências de Josué, olha, ele tem muita bagagem, né? Andando com Moisés, lá em Êxodo 24:13, Moisés sobe ao monte, vai com ele Josué. Em todos os episódios ele está presente. Em Êxodo 32:17-18, eles estão descendo do monte. Veja bem, Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Onde estava Josué? Em algum lugar, porque ele não podia estar exatamente com Moisés, porque Deus queria um tete-a-tete com Moisés, no gabinete, lá no topo do monte Horebe, o monte Sinai. Mas Josué ficou por ali, porque ele era o segurança de Moisés. Ele era o moço de Moisés. Ele era o diácono, pronto a servir em todo o tempo. Então ele estava ali, em algum lugar, esperando Moisés, né? E quando ele desceu do monte, viu aquele barulho, ele falou, tem barulho de guerra no arraial. E aí Moisés disse, Josué, você está aprendendo, você não está entendendo ainda os barulhos. Não é barulho dos vencedores, nem dos perdedores. É um barulho de festa. E era o bezerro de ouro. Então, ele estava ali, ao lado de Moisés, recebendo uma instrução do mais experiente, né? Profetizando no deserto, em Números 11, Deus orienta Moisés a tirar do Espírito que está sobre ele e ministrar sobre os seus servos. E Josué estava ali também naquele meio, ficou até com ciúme de Eldade e Meldade, porque estavam profetizando, e Moisés disse, Josué, eu queria que todo o povo de Deus fosse profeta, tá bom? Que todos profetizassem. Ele foi o espia fiel lá em Números 14, juntamente com Caleb. Ele disse, olha, Deus vai nos dar, eles são gigantes sim, mas Deus vai nos dar nas nossas mãos. Porém, só ele e Caleb ficaram com essa coragem, e o restante desmaiou seu coração, e por isso veio aquele dia terrível para Israel, que eu já falei aqui, que é o dia 9 de Ave, é agora no início de agosto. Por isso se pensou que o Irã atacaria nesta data, porque nesse dia que eles desistiram de entrar na terra, aconteceram todas as catástrofes, misérias em Israel. Foi destruído o primeiro templo, o segundo templo, foi o holocausto, sempre no dia 9 de Ave, o dia que eles foram infiéis porque acharam que não venceriam os gigantes. Mas Josué não, Josué e Caleb ficaram de pé. Os segredos de Deus. Êxodo 17:14, Moisés diz assim, Deus diz para Moisés, para ele escrever, e ele diz para Josué para ele escrever tudo num livro. Escreve aí, Josué, ou seja, Josué ficou sabendo do segredo de Deus que tinha falado com Moisés. Ele disse, a memória de Amaleque será destruída da face
da terra. Aliás, vale ressaltar que uma das origens desse povo palestino misturado são também os amalequitas. Tá? Josué é um homem de oração. Lá em Josué 7, do 4 a 6, ele ora ao Senhor quando perde gente na luta contra a cidade de Ai. E ele também fica até de tarde em jejum. Ele até Deus responder. Em jejum até Deus responder. O encontro mais lindo da Bíblia Sagrada está em Josué 5, do 13 ao 15. Porque Josué, aflito, ele deixa o povo no arraial e ele fica só. E quando ele está só, assim como Jacó estava só, aparece um príncipe. E quando ele levanta a cabeça, ele já fica em posição de guerra, porque ele pensou que era o inimigo. E ele diz: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E o príncipe diz, na versão revista e atualizada: eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabei de chegar. Ou seja, Josué, passe o comando da batalha para mim, porque agora é comigo. E Josué é general acostumado a brigar contra os amalequitas, contra os inimigos, contra os gigantes. E Josué disse: e eu faço o quê? O anjo do Senhor, que aqui é o próprio Cristo, é o próprio Senhor, diz: tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é terra santa. Ou seja, do jeito que Deus falou com Moisés no Monte Horebe, o príncipe Jesus, o Senhor, falou com Josué para ele tirar também a sandália dos pés. Como fui com Moisés, eu serei contigo. Moisés abriu o mar, ele abriu o rio. Moisés estendeu o cajado, ele estendeu a lança para a cidade de Ai. E Moisés se encontrou com o Senhor no Monte Horebe, ele se encontrou aqui com o príncipe do Senhor, que é o mesmo, e a partir daqui ele vai vencer a guerra, porque ele passou o comando para o príncipe do exército do Senhor. Ele experimentou a provisão de Deus. Josué 5,12 diz que quando deu a primeira colheita, quando eles comeram o primeiro trigo da terra prometida, aí Deus cessou o maná. Pega essa aí, você que acompanha o pastor João Neres aqui no canal. Deus só vai cessar a provisão quando chegar o definitivo. Deus só vai cessar o provisório quando você receber aquilo que ele prometeu. 40 anos, todo dia de manhã, tinha um orvalho que caía e tinha o maná. Quando eles produziram a sua primeira colheita, aí Deus fez cessar o maná. Que privilégio, Josué viu isso tudo. Vitórias nas guerras, aqui são vários reis vencidos no capítulo 10. Josué manda o soldado pisar na cabeça deles, mostrando que Deus está com eles e levanta a moral da tropa. É um grande guerreiro, um general, Josué. As vitórias de Josué através da fé, recapitulando. Lá no começo eu falei, mas aqui enfatizando a fé. Atravessando o Jordão. Gente, o Jordão estava no tempo da cheia, mas Deus mandou ele ir e mandou a arca na frente. Isso é atitude de fé. E quando os sacerdotes pisaram na água, a água cessou, fez-se uma parede. O povo passou com crianças, com animais, enquanto a água parou, até que todo o povo passasse. Lembrando que era uma grande multidão de cerca de 2 milhões de pessoas. 2 milhões e pouco, porque era cerca de 700 mil homens, fora mulheres e crianças. Ele atravessou o Jordão. A conquista de Ai, Deus manda ele estender a lança para a cidade de Ai. Isso é atitude de fé. E ele, pela fé, derrota mais essa cidade. Pela fé, ele disse: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. Minha gente, é muita fé. Porque se fosse eu e você, com a fé pequenininha, podia dizer assim, em particular, do PV de Jeová: Senhor, se for da tua vontade, né? Abençoa que esse dia fique mais longo. Mas Josué não. Ele disse, pode ler o texto, Josué 10, do 12 a 14.
E disse Josué perante toda a congregação: Sol, para aí, detente em Gibeon, e tu, lua, detente no vale de Aijalon. Ficou um dia longo até que ele venceu a guerra. É muita fé. Josué é o nome dele. E derrubando as muralhas, essas muralhas mediam 3,60 metros, tanto é que Raabe, que é o personagem de amanhã, morava em cima do muro. Eu estou aqui no quarto, que era o quarto do Naum, mais ou menos essa largura, 3,60 metros. Dá para fazer uma casa em cima. Raabe morava ali. 3,60 de largura por 9 metros de altura. Pensa num muro difícil de pular. Alguém aí já pulou um muro de 9 metros? Eu acho que não, né? Então, e de pedra, e com os inimigos em cima apontando as flechas. Naquela época não era metralhadora, mas tinha flecha. Tinha flecha de fogo, tinha bola de ferro, tinha tudo para impedir a entrada. E Josué sabia que não poderia entrar ali. Mas o príncipe disse para ele: deixa comigo. Agora eu estou no comando. E quando eles bradam, né, as muralhas caem no chão. Esse episódio da queda das muralhas está em Josué capítulo 6, do 10 ao 20. E o versículo que nós lemos: pela fé caíram as muralhas de Jericó, sendo rodeada durante 7 dias. Não tinha como entrar na cidade se as muralhas não caíssem. É possível que Deus tenha bênçãos para mim e para você, para minha família, para a sua família, para o meu ministério, para o seu ministério, para a minha empresa, para a sua empresa. Pode ser que Deus tenha algo muito bom e muito grande, mas Jericó impede. As muralhas impedem. Observe que a primeira conquista para tomar posse da terra prometida é Jericó. Porque antes de você alcançar a terra prometida, tem uma muralha muito difícil, muito grande, muito forte, e só cai pela fé. Josué, com o povo, rodeou 7 dias, e no 7º dia deu 7 voltas, confirmando o que foi feito em cada dia. E aí caiu por terra, e grande foi a vitória de Josué. Aleluia. E por que Josué teve tanta vitória? Vamos ver quais os segredos. Eu já falei lá atrás, mas vale a pena repetir aqui no final. Ele era obediente. Ele obedeceu a Moisés. Lá no 33:11 de Êxodo diz que ele não se apartava da tenda. Ele era fiel, fidelidade a Deus e à liderança. Em Josué 24:15 ele diz: se vocês quiserem ser infiéis, sejam. Se vocês quiserem seguir outros deuses, sigam. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Segredo da vitória de Josué. Santidade. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Ele entendia como vencer as batalhas espirituais. Diligência. Pode ler todos esses versículos. Josué 3:1 diz: Josué se levantou de madrugada. 6:12, Josué se levantou de madrugada. 6:15, Josué se levantou de madrugada. 7:16, Josué se levantou de madrugada. Para contar o povo, para falar com Deus, para orar, ele se levantou de madrugada. Ele era diligente. Tem gente que quer a vitória de Deus, né? E quer dormir até 3 horas da tarde. Aí fica difícil, né? Deus quer fazer a sua parte, mas é preciso que você pelo menos acorde cedo para receber aquilo que Deus tem para dar. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Hebreus 11:30. Josué, pela fé, derrubou as muralhas de Jericó. Vamos orar que nessa tarde também toda muralha que esteja impedindo a nossa terra prometida venha cair por terra em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pela minha vida, pela vida de cada um dos teus filhos que assiste essa live, pedir que o Senhor venha derrubar toda muralha, todo embaraço, todo empecilho, portas de bronze e cadeados de ferro caiam por terra em nome de Jesus. Que o Senhor dê vitória aos teus filhos como deu vitória a Josué. Nós vamos tocar as trombetas, rodear a cidade e tomar posse da vitória que o Senhor já tem nos dado.
Que o príncipe do exército do Senhor, que protege Israel, esteja sobre a nossa vida, a nossa família, a nossa empresa, nossos negócios. Entregamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Oramos também pela cidade de Jerusalém e oramos pelo Brasil, pois a tua palavra diz: abençoarei os que te abençoarem. Que a tua bênção seja sobre os amigos de Israel. E a parte B do versículo: a justiça do Senhor seja sobre aqueles que se opõem ao povo escolhido pelo Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus amados. Até amanhã, se Deus quiser. Glória. Interrompi aqui, mas deu certo. Vamos falar amanhã de Raabe. Não perca. Deus te abençoe e um abraço.